Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano trazendo mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos aprender sobre operadores relacionais. Vamos aqui para a minha tela para a gente já criar o arquivo e a gente aprender mais sobre PHP. Vem aqui New File ou você dá um Ctrl S aqui, ó. Vem aqui, ó, Ctrl S e já salva o nome da aula, aula 7. Aula 7.php. Então hoje nós vamos falar sobre os operadores relacionais. Para que servem os operadores relacionais? Na aula anterior, aqui na aula 6, a gente falou sobre os sinais aritméticos, né? Operações aritméticas. E agora nós vamos falar sobre os operadores relacionais, para a gente saber se um valor, por exemplo, ele é verdadeiro, ou ele é falso, ou se ele é maior ou menor que um valor. Vamos colocar aqui alguns exemplos de sinais, todos os sinais que a gente utiliza, né, de forma relacionais. Vamos abrir então aqui o PHP e vamos fechar o PHP. Opa, muito bem. Vamos colocar o nosso primeiro sinal, que é o sinal de igual. Lembra que quando a gente cria, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar aqui na aula 6 rapidinho. Quando a gente coloca esse sinal aqui, quer dizer, por exemplo, que a variável ela recebe o valor, então é esse sinal de igual. Quando a gente vai comparar se uma variável é igual a outra, então já é esse sinal aqui, olha a diferença. Então aqui tem um igual. Quando realmente vai fazer a comparação, são dois aqui, ó. Dois iguais é o que representa o igual no PHP. Então você já captou, né? E aprendendo da melhor forma correta. E agora vamos ver quando é diferente. Quando é diferente, a gente coloca um sinal de exclamação e coloca um igual. Então isso quer dizer diferente. Vou afastar um pouquinho mais aqui, ó, fica legal. Para não confundir com essas barras aqui. Muito bem. Agora, o sinal de maior. Sinal de maior, tá aqui, maior. Pela lógica, o sinal de menor. Então, quando é que ele é maior? Ele é maior quando a seta dele é para o lado direito. É menor quando a seta é para o lado esquerdo. Vou colocar aqui, ó, menor. Muito bem. E agora a gente tem também o maior ou igual. Por exemplo, a gente tem 5 e tem um número 6. Eu quero saber se aquele número ele é maior ou é igual. 5 é maior do que 6 ou é igual a 6? Então, existem alguns momentos que a gente vai ter que fazer essa comparação, que é chamada de operadores relacionais. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó, maior ou igual. Então, é maior aqui, ó, maior ou igual. Só que é diferente desse igual. Quando você vai usar o igual para comparar se é igual mesmo, é esse daqui. Esse daqui você está colocando mais uma condição. É maior ou igual a um certo valor. 5 é maior do que 5 ou ele é igual? Então, é nessas comparações. E isso a gente utiliza muito. Então, vamos fazer aí as anotações, né? Você que está
Você que está acompanhando desde o início, está criando os arquivos, nos nomes das aulas, para poder não se perder no meio do caminho. E agora é o menor ou igual. Menor, menor ou igual. Tá tudo igualzinho aqui para. E aí nós temos mais um, que é o idêntico. O idêntico, você vê que são três iguais aqui, ó. Dois igual, quando a gente quer saber se o valor ele é igual. E quando ele tem três assim, ele quer dizer que ele é idêntico. Ou seja, tanto o valor como o tipo são idênticos. Ou seja, o valor da variável e o tipo de variável. Então isso é muito importante saber, ok? Então vamos colocar aqui o nome dele. Idêntico. Quer dizer, idêntico, valor e tipo. O valor e o tipo são idênticos. Às vezes é bom, por exemplo, fazer essa relação, são operadores relacionais, você faz essa relação para você saber, porque se às vezes você está fazendo, por exemplo, uma conta, você está fazendo uma operação dentro do sistema, e às vezes o tipo de dados ele não é adequado. Aí o código dá erro, porque ele não consegue fazer, por exemplo, aquela matemática, aquela soma, que às vezes o tipo não é igual ou não é idêntico. E aí pode ocorrer esses erros. Agora vamos aqui então a exemplos práticos. Por exemplo, vamos colocar aqui um eco, aonde a gente vai pegar aqui a variável a e vamos colocar maior do que b. Vamos concatenar com uma linha, pular uma linha, né? Que a gente vai usar os outros exemplos. Então, quando eu exibir isso aqui, na verdade, ele não vai dar informação nenhuma. Existe mais um comando que a gente pode utilizar para ele dizer para a gente se a informação ela é verdadeira ou falsa, né? Por exemplo, aqui. Só que eu não coloquei aqui a variável a, tá vendo? Vocês estão ligados aí, ó. Variável a vai receber 10. Muito bem. E a variável b vai receber 5. Pronto. Aí aqui a gente tem a diferença, né, de quando recebe, ó, de quando esse igual aqui, ele recebe do diferente do igual, que são 2 aqui, ó. É uma diferença muito grande. Eu não posso colocar, por exemplo, aqui assim, ó. Se eu colocar assim, eu vou estar perguntando se o A é igual a 10. Ele não vai ser igual a 10. Porque aqui a gente tem uma variável e aqui a gente tem um inteiro. E ainda tem esse idêntico aqui, ó, que ele faz a comparação do tipo de dado. Se o tipo e o valor eles são idênticos. Então vamos exibir isso aqui, ó, essa linha aqui para ver o que ele diz. Vem aqui na nossa pasta, na aula 7. Ele deu um erro aqui, ó, no A, na variável A, porque o que ele deu? Ah, sim, porque eu coloquei aqui, ó, os dois. Olha só o erro que deu. Indefinido, ó.
a variável. Você vê que a variável ela não está indefinida. Ela está definida, porém ela está com um sinal errado. Você vê que um sinalzinho já dá um erro no código já, né? Vamos tirar isso aqui, ó. Pronto. Agora ele deu 1. O que que significa esse 1? Que é verdadeiro ou que é falso? Ele pode dar 1 ou pode dar 0. Então, se eu estou perguntando aqui, ó, se A é maior do que B, ele disse o quê? 1. Não é que o valor. Deixa eu aumentar aqui, senão não dá para ver. Ele disse 1. Ele está dizendo que é o quê? Verdadeiro. Agora vamos mudar aqui, ó. Vou botar aqui 11. Então eu estou perguntando. Estou perguntando para o código aqui, ó. A é maior, olha o sinal de maior aqui. Não sei se dá para aumentar um pouco ou se estão vendo direitinho. Tá vendo direitinho, né? Muito bem. Ó, o sinal de maior, que é isso aqui, ó. É maior? Vamos lá saber se é maior. Ó, ele não deu nada. Só que, como eu disse que existe uma outra forma melhor para a gente ver, a gente pode fazer assim, ó. Porque deu 0 e aí? Aí ele não mostra. Vamos voltar aqui. A gente pode usar, por exemplo, o var dump aqui, ó. O var dump. O var dump ele vai dizer exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Vamos aqui, ó, tá vendo? True quer dizer é verdadeiro. True quer dizer verdadeiro. Por exemplo, ou seja, se eu estou perguntando se A é maior do que B, ele deu o quê? True, verdadeiro. Ou se eu tirar aqui, ele vai dar 1. Então, se deu 1, eu já sei que é verdadeiro. Vamos colocar, por exemplo, aqui 11. Então, A é maior do que B? Falso. Entendeu aí a lógica? Agora vamos colocar, por exemplo, aqui o sinal de igual. Ó. A é igual. A é igual a B? Falso. Não é igual. Então vamos colocar, aproveitar isso aqui, ó. E vamos colocar logo todos os sinais na sequência para primeiro é igual, né, que a gente colocou, depois é o diferente aqui, ó. É o diferente e depois é o maior, que a gente já fez o exemplo. Depois é o menor. Você percebeu que eu estou copiando e colando? A gente usa muito isso na programação. Por exemplo, se eu sei que é a sequência do que eu vou utilizar, por exemplo, a gente usa muito, mais para frente a gente vai ver, por exemplo, quando a gente está criando os inputs, né, para a gente poder receber dados em um arquivo, às vezes a gente precisa daquela escrever aquele código e às vezes o que vai mudar é apenas o nome da variável. Então a gente já vai copiando e colando como se fosse nesse exemplo aqui. Mas mais para frente a gente vai dar outros exemplos. Agora o menor e o maior ou igual, né? Pra gente não se perder aqui, ó. Maior ou igual. E agora menor. Ah, mas usa isso mesmo? Usa.
A gente precisa às vezes saber, por exemplo, a nota do aluno, ela é igual a 5, por exemplo, a 5,1, calculando a nota dele, é maior ou é menor? Então a gente precisa realmente usar isso para poder saber. Se deu true, é porque a informação é verdadeira. Se deu falso, é porque ela é false, quer dizer falso, né? E true quer dizer verdadeiro. Vamos ver se faltou mais algum agora e tomar uma água. Dá licença aí. Ah, mas precisa ser assim na garrafa? Precisa. Eu tenho duas garrafas dessas aqui que é da, cada uma tem um litro e meio mais ou menos. Então eu tomo bastante água. E você que programa, você tem que tomar bastante água, que é bom tanto para o corpo, né, todo e também para o cérebro. Não ficar com o cérebro muito estressado, é bom tomar água. Muito bem. E agora, vamos ver se faltou mais algum. Vamos colocar aqui mais um exemplo. Vamos criar um outro exemplo aqui. Por exemplo, número. Número recebe 10. E texto. Texto vai receber 10 também. E agora eu vou fazer aqui uma comparação aqui, ó. Número é igual a texto. O que você acha que vai dar? Número é igual a texto. Vamos colocar aqui para pular a linha. E vamos colocar mais uma, se é idêntico, por exemplo. Número. Opa, variável, né? Número é idêntico a texto. Número é igual a texto. Então você percebe aqui, por exemplo, que eu estou usando número e eu estou atribuindo ele um valor inteiro. Aqui eu estou utilizando a variável texto. Você percebe que eu coloquei aqui, ó, entre aspas. Quando eu coloco entre aspas, ele muda o tipo, né? Parece que é a mesma coisa. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, número aqui, ó, número recebe 10, número recebe 10. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por isso que eu coloquei aqui texto, porque quando ele está aqui entre aspas aqui, ó, ele já é ele já é texto. Ele deixa de ser número e passa a ser texto. Agora vamos ver aqui como é que fica na nossa tela, né? Pronto, falso e falso e D1. Só que vamos colocar aqui, ó, o Vardamp. Colocar o Vardamp. Então aqui eu estou perguntando se ele é igual. Por exemplo, aqui, ó, número é igual a texto. O que vai aparecer? Aqui, ó, true. E ele é idêntico. Ó, tá vendo aqui, ó? Ele é igual. Ou seja, o valor é igual.
Tá vendo aqui, ó? Deu true, verdadeiro. O valor é igual. Mas ele é idêntico. O valor e o tipo. Olha aqui o idêntico aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tem que ser o valor e o tipo de dados. Tanto o valor como o tipo de dados tem que ser idêntico. Então ele disse o que aqui? Que é falso. Aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Então esses são, deixa eu colocar aqui. Esses são os operadores relacionais. Então você faz a sua, cria o seu arquivo, faz as suas anotações, porque quando você estiver diante de um código, você já vai entender o que esses sinais estão fazendo. Lembrando que esse vardamp aqui é apenas quando a gente quer descobrir, por exemplo, o que aquela variável ou o que aquela linha ela tá representando, né, no código, ou o que ela está trazendo, por exemplo, ele dá exatamente o tipo do que está acontecendo nesse vardamp aqui, ok? Então vamos tirar aqui o vardamp aqui para não criar muita confusão com esse negócio de vardamp aqui. Vamos deixar um só para você. Ah, eu vou ter que escrever vardamp? Não, você não tem que escrever vardamp. O vardamp já é uma técnica que a gente usa quando a gente quer descobrir, por exemplo, a gente vai enviar alguma coisa para dentro do banco de dados. E aí a gente quer saber se os dados realmente estão sendo enviados antes de chegar no banco de dados. A gente pode usar o vardamp e ele vai mostrar todas as variáveis e os valores que tem lá dentro. Isso é muito legal. Então, recapitulando aqui, o igual são dois iguais, o diferente é a exclamação diferente, sinal de maior, flechinha para a direita, sinal de menor, flechinha para a esquerda. Maior ou igual é o maior e também o igual, é exatamente assim. O menor ou igual é assim, e quando é idêntico, quer saber se o valor e o tipo é idêntico, então tem que ser assim, como a gente fez aqui no exemplo, ok? Então fica mais essa aula. Se você não é inscrito, você se inscreve no canal para você receber todas as aulas. Se você tiver um comentário, você coloca aqui embaixo. Gostou daquele gosteizinho bonito? E na próxima aula, nós já vamos na aula 8. Olha aí, nós já estamos na aula 8. Começou bem dizer esses dias aí, já estamos na aula 8. Isso que é importante você se inscrever para você não perder nenhuma aula. Essas aulas são valiosas. Nós vamos estudar na próxima aula a estrutura de decisão. Existem alguns momentos que a gente vai ter que tomar uma decisão dentro de um código. A gente vai usar o if e o else e a gente vai criar os exemplos. Isso na próxima aula, ok? Então, um grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Valeu!